Olá, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de filosofia da Nova Acrópole de Palmas, do Tocantins. Estudo na Nova Acrópole há 12 anos, sou voluntária e para mim é uma alegria estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema tão importante, tão necessário, que é a felicidade segundo Aristóteles. Essa foi uma palestra que eu dei ontem aqui na minha cidade, então fiz um resuminho aqui para conversar e trazer também para o canal do YouTube, e para mim é uma alegria estar aqui falando com vocês. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, isso é muito importante pra gente, e quem quiser depois comentar também é importante, mandar para os amigos. Esse tema, ele é essencial, seria muito bom que mais pessoas parassem um pouquinho para refletir sobre a felicidade, para refletir sobre os aspectos da vida que são importantes para o desenvolvimento dessa força da vida, que é a felicidade e que é possível de ser vivida por todos os seres humanos. Então, a gente estava até falando ontem aqui na nossa aula que nós vivemos um momento de pandemia de infelicidade. Muito antes de coronavírus, nós já vivíamos essa pandemia. A nossa sociedade sofre essa doença crônica de infelicidade. E quando eu fui começar a investigar alguns dados para trazer para a palestra, eu fiquei um tanto quanto surpresa, impactada em saber que o número de antidepressivos, por exemplo, aumentou o número de vendas em 74% em 6 anos aqui no Brasil. Então, realmente é um dado muito impactante que demonstra que tem alguma coisa errada. Socialmente, coletivamente, tem alguma coisa errada. E nós precisamos parar para refletir sobre a nossa vida, sobre as ideias que regem a nossa vida, para que a gente consiga realmente ser feliz. Para que a gente consiga encontrar essa felicidade e poder viver de uma forma plena, de uma forma leve, e levar isso e contagiar as pessoas com isso. Então, Aristóteles, ele foi um filósofo muito importante para o mundo ocidental. Ele foi, na verdade, o filósofo que mais impactou o mundo ocidental, provavelmente, porque a nossa ciência, ela é toda aristotélica, ela bebe da fonte de Aristóteles, porque Aristóteles, além de filósofo, ele foi um grande cientista. Ele estudava medicina, estudava astronomia, já dizia que a Terra era redonda, várias coisas, né? Ele chegou a descobrir cientificamente. E ele tinha um método, uma metodologia, e grande parte da metodologia científica que nós temos hoje, ela bebeu da fonte de Aristóteles, ela é inspirada nesse processo que Aristóteles começou lá na Grécia Antiga. E, curiosamente, a Igreja Católica também. Muita gente acha, né, que ciência e religião não se batem, isso é uma besteira, né? Na verdade, a gente vê que dá para as duas andarem juntas, sim. E é curioso como Aristóteles, ele, além de influenciar a ciência, ele também influenciou bastante a Igreja Católica. São Tomás de Aquino, que era um padre da igreja e também um filósofo, era um grande admirador de Aristóteles, estudou bastante a filosofia aristotélica e ele trouxe para a Igreja Católica, dentro da escolástica cristã, que ele foi um dos responsáveis por organizar a escolástica cristã, e ele trouxe os ensinamentos de Aristóteles que, em relação à fé e à razão, Aristóteles ele defendia que a fé e a razão podiam andar juntas, e São Tomás de Aquino então pegou esses ensinamentos e trouxe para dentro da Igreja Católica. Então, as duas grandes instituições, né, da nossa sociedade ocidental, que é a igreja e a ciência, as duas beberam muito da fonte aristotélica, beberam muito dos ensinamentos de Aristóteles. Mas, infelizmente, a parte da ética não. A parte da forma de viver, da arte de viver, infelizmente nós não bebemos da fonte aristotélica, porque se nós tivéssemos bebido, provavelmente nós estaríamos muito melhores em relação à felicidade e em relação às outras coisas também. Inclusive a própria igreja e a própria ciência provavelmente não teriam cometido alguns erros se tivessem entendido a parte ética de Aristóteles, porque a gente sabe que são as ideias que movem o mundo. Não adianta eu ter técnica se eu não tenho ética. Então, infelizmente, a ética de Aristóteles ela não foi absorvida para o nosso mundo ocidental. Bem, Aristóteles ele deixou um livro que eu separei aqui para vocês, esse livro aqui, chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. Então, esse livro aqui é um manual ético para o filho dele, que na verdade também é um livro político, onde ele vai falar sobre a felicidade. Ele dá a fórmula da felicidade aqui nesse livro. Ele vai ensinar o filho dele como ser feliz. E é isso que eu vou falar para vocês hoje, os ensinamentos desse livro, de uma forma, espero que o mais simples e o mais prático possível, para que vocês também possam testar na vida de vocês se Aristóteles entendia alguma coisa sobre felicidade ou não. E a gente pode começar refletindo sobre quais são, normalmente, as pretensões que as pessoas têm na vida, quais são os sonhos, que não sei nem se a gente pode chamar isso de sonho, né, que a maioria das pessoas tem na vida.
Nós sabemos hoje que a geração Y, a maior parte dos jovens da geração Y, buscam ser ricos e famosos. E é interessante isso, porque a gente sabe que nem sempre ser rico e famoso gera felicidade. Na verdade, muito pelo contrário, né? Nós vemos às vezes pessoas que são muito ricas, muito famosas e que estão passando por processos de infelicidades muito profundos, né? Às vezes chegam até a cometer um suicídio, chegam a momentos de depressão que realmente demonstra que a pessoa não estava bem, a pessoa não estava feliz. Então a gente sabe que isso não vai trazer felicidade. Existem pessoas ricas que são felizes e pessoas ricas que são infelizes. Existem pessoas famosas que são felizes e pessoas famosas que não são felizes. Então eu acredito que a felicidade ela deveria estar acima dessas coisas, deveria estar acima da busca de ser rico, famoso, conquistar um cargo, casar, morar em tal lugar. A felicidade ela deveria estar à frente, né? Deveria ser uma prioridade na nossa vida. E muitas vezes não é. E é exatamente isso que Aristóteles vai falar. Aristóteles ele fala que a felicidade ela não está nos bens materiais. Ela não está nesse mundo materialista. E quando eu falo materialista, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando principalmente das questões mais sutis, como a vaidade, a ganância, o egoísmo. Isso é materialismo também, uma forma de materialismo. Materialismo não é só bens materiais, não é só dinheiro. Também é essa forma de acreditar que as coisas visíveis, que as conquistas materiais, as conquistas visíveis vão trazer essa felicidade, essa realização humana. Então, para Aristóteles, a felicidade, na verdade, é a vida da alma conforme a razão. E o que é essa vida da alma conforme a razão? Primeiramente, é importante entender o que é a alma. No sentido grego, alma vem de anima, aquilo que nos anima, aquilo que nos motiva, aquilo que nos movimenta. Então, para Aristóteles, a felicidade ela vai surgir quando a nossa motivação seguir a razão e não as questões materiais. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo assim, olha, aqui na serra, porque aqui em Palmas, aqui do lado tem uma serra belíssima, chama Serra do Lajeado. Aí imagina que eu falo assim, olha, tem um diamante que custa $1 bilhão, aí nessa serra foi descoberto. Quem encontrar é seu. O que vocês acham que vai acontecer amanhã? Vai ter gente que vai passar noites em claro tentando encontrar esse diamante na serra. Noites e noites em claro. O jovem, né, quando a gente fala assim, carnaval em Salvador, 5 dias atrás do trio elétrico, sem dormir, sem comer, pulando, a pessoa fica 5 dias. Agora, 5 dias estudando, a pessoa consegue ficar? Às vezes não. Por quê? Porque não tem motivação. A alma, ela não se movimenta, o corpo não se movimenta em direção àquelas questões mais humanas. Então Aristóteles vai falar isso, ele vai falar que nós somos felizes quando nós aprendemos a praticar aquilo que é próprio do ser humano, que nós podemos compreender com a razão. Quando as nossas motivações não são apenas em função do bem-estar material, não apenas em função do bem-estar financeiro, do bem-estar emocional, que eu acho que é o que mais pega pra gente, o bem-estar psicológico, o bem-estar do corpo físico, tanto que nós sabemos disso. Às vezes tem pessoas que têm doenças crônicas seríssimas e são felizes. Outro dia eu até postei no meu Instagram um relato de uma senhora que é impressionante, ela tinha poliomielite, os médicos falaram que ela não ia sobreviver, ela sobreviveu, falou que ela não ia poder ter filho, a mãe dela falava que ela não podia casar, ela casou, os médicos falaram que ela não podia ter filho, teve um monte de filho, o marido dela morreu primeiro que ela, teve filho que morreu primeiro que ela, e ela falava que ela era feliz, mesmo vivendo numa cadeira de rodas, mesmo tendo uma vida materialmente restrita, mas interiormente ela era livre. Isso, uma senhora fazendo um relato belíssimo, emocionante. E quantas pessoas na história da humanidade nós já escutamos esse relato? O próprio Epíteto, né, que era um filósofo escravo e se considerava o homem mais livre de Roma. Então são vários exemplos que nós temos que nos comprovam que o bem-estar material nem sempre tem relação com a felicidade. E a nossa sociedade busca esse conforto material, esse conforto a qualquer preço. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma segurança financeira, eu vou ser feliz quando não tiver nenhum problema na minha vida, quando todos os problemas estiverem solucionados. Então, primeiro que os problemas não acabam, né? Todo mundo tem problema na vida. E segundo que nem sempre uma vida sem problema é uma vida feliz. E é claro que não tem problema a pessoa buscar ganhar dinheiro, buscar ter uma vida mais confortável. O problema é quando a vida toda da pessoa gira em torno disso.
O problema é quando as nossas motivações são voltadas apenas para isso, que é isso que Aristóteles vai falar. Ele explica no livro que tudo na natureza busca o seu bem. Então, cada coisa da natureza, desde as pedras até os animais, o ser humano, tudo busca o seu bem. Ele, como um bom cientista, ele ia olhar a natureza que ele via. Então, ele dizia isso, que tudo busca o seu bem. E o ser humano também busca o seu bem. E o bem de cada ser humano vai ser relativo. Então, ele fala, o bem para uma pessoa doente vai ser a saúde. O bem para uma pessoa com fome vai ser a comida. O bem para uma pessoa injustiçada vai ser a justiça. O bem para uma pessoa que está precisando de dinheiro vai ser o dinheiro. Então, cada pessoa vai buscar o seu bem. Só que existe um bem que é comum a todos os seres humanos. Um bem que todos os seres humanos buscam. Todos eles. Independente se é um bandido ou se é um santo. Todos eles buscam o bem, que é a felicidade. Então, por isso que ele vai debruçar um pouquinho sobre esse tema da felicidade. Então, não importa se um ser humano que mora no Japão, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Angola, no Brasil, aonde ele estiver, ele vai buscar a felicidade. Há 1000 anos atrás, na época de Aristóteles, mais de 2000 anos atrás, daqui a 5.000 anos, as pessoas vão continuar buscando a felicidade, porque isso é próprio do ser humano, isso é intrínseco da natureza humana. Então, por isso que ele vai falar, será que não existe uma forma de vida comum que todos os seres humanos deveriam buscar para encontrar essa felicidade? Porque se nós olharmos uma planta, por exemplo, todas elas, apesar das suas diferenças naturais, todas elas buscam o mesmo bem, que é crescer, que é gerar, em direção ao sol. Isso é a busca de todas as plantas. Então, será que no ser humano também não vai ter uma busca comum? Ele diz que sim, que é a felicidade. E aí ele vai ensinar então como que a gente faz para conquistar essa felicidade. Ele vai explicar que existem ações humanas que podem gerar essa felicidade. E uma delas é a vida da alma conforme a razão. Que significa, na prática, o quê? Virtudes. Praticar virtudes. Colocar em movimento a alma em direção às virtudes. Não se mover apenas em funções dos bens materiais e do conforto material, mas também em relação às virtudes. E isso é muito curioso, porque hoje existe uma frase que é dita em tantos lugares, né, que já virou até piada, que é: a felicidade está dentro de você. Um monte de gente gosta de repetir isso, a gente escuta isso tudo quanto é lugar, já ficou um tanto quanto clichê. E é interessante essa frase, porque realmente ela fica muito superficial quando nós não compreendemos o que é esse você que essa frase se refere. Então, a felicidade está dentro de você, mas certo, e o que é você? Você é seu corpo? Será que nós somos nosso corpo? Se você perde um membro do seu corpo, você deixa de ser você? Acho que não, né? Você são seus pensamentos, são suas opiniões, mas quantas vezes, às vezes, num dia que nós mudamos de pensamento? Então, nós também não somos nossos pensamentos, nós não somos nossas emoções, porque toda hora elas estão mudando. Então, a felicidade está dentro de você, é verdade, mas primeiro a gente tem que entender o que é esse você. Essa frase, sem a filosofia, ela é muito superficial, e por isso que tem tanta piadinha já em relação a isso, porque realmente é uma coisa clichê que não significa nada se você não entende o que é você. E aí Aristóteles vai dizer então que esse você que essa frase se refere, na verdade é essa parte mais profunda da natureza humana. Então ele vai dizer o seguinte: todos os seres buscam a felicidade, buscam o bem. O bem da pedra é a resistência. O bem da planta é crescer. O bem do animal é sentir. E o bem do ser humano é praticar virtudes. É a excelência, que em grego, né, virtude era traduzido como excelência. Então, é buscar a excelência conforme a razão. Então, fazer o bem, praticar virtude, segundo Aristóteles, é o que vai gerar felicidade para o ser humano. E o certo para o ser humano, segundo Aristóteles, então, seria usar a razão para fazer o que é próprio do ser humano. Porque aí nasce outro problema, quando o ser humano usa a razão para fazer as mesmas coisas que os outros seres fazem. E aí que é muito interessante que ele fala, olha, não faz sentido a natureza ter dado a razão para o ser humano, a natureza ter dado essa coisa maravilhosa que é a mente, para ele fazer as mesmas coisas que os outros seres, para ele usar a mente só para expandir os prazeres que são os mesmos prazeres dos outros seres.
Não, se o ser humano ganhou a mente, se a natureza o deu a mente, se Deus deu a mente para o ser humano, é porque tem algo a mais que os outros seres não fazem, que é próprio do ser humano. E o que é isso? A vivência das virtudes. Então ele fala que também não é uma questão de intelectualidade, não é só decorar, ler livros, né? Aliás, Aristóteles ele puxava a orelha do pessoal e dizia que a filosofia sem prática é como uma pessoa que vai ao médico e o médico passa a receita, fala qual é o problema da pessoa e ela só lê a receita e acha que vai ser curado. Ele fala que fazer filosofia só intelectualmente é a mesma coisa de agir como esse paciente que só lê a receita e não toma o remédio. Então ele deixa um ensinamento precioso que nós gostamos muito aqui na Nova Acrópole, que é isso, que a filosofia não pode ser apenas intelectual. A filosofia é a arte de viver. E esse ensinamento, né, da ética, por exemplo, da felicidade, é algo que nós podemos viver no nosso dia a dia. No final da palestra eu vou dar alguns exemplos de como nós podemos praticar isso no dia a dia. E é interessante, né, porque Aristóteles, que é cientista, que meio que o fundador, né, do método científico, o inspirador do método científico, ele deixa isso, que não adianta ser só intelectual, tem que ser algo prático. E a mente do ser humano não pode ser usada apenas para expandir os prazeres iguais aos outros seres. Os prazeres do paladar, os prazeres da luxúria, os prazeres de ficar acomodado, de sentir o bem-estar emocional. Não. O ser humano ele deveria usar a mente para desenvolver outros prazeres, desenvolver outras questões que os outros seres não podem. E que outras questões são essas? Quem assiste os nossos vídeos aqui do YouTube já está careca de saber quais são esses prazeres. Os prazeres dos mistérios. Então, vocês já viram um cachorrinho, por exemplo, olhar para o céu estrelado e ficar se perguntando de onde veio, para onde vim, ficar olhando para aquelas fotos daquele telescópio novo que foi lançado, aquelas fotos belíssimas de uma nebulosa, de uma galáxia. Um cachorro não vai fazer isso, não porque ele é menor, é menos que o ser humano, não. É só porque ele não tem essa mente, ele não tem essa capacidade. Um cachorro, ele não vai andar quilômetros de distância só para ver um lugar bonito, só para falar, que bonito. Não vai. Aqui no Tocantins tem um local belíssimo, que é o Jalapão, por exemplo, que é super difícil de chegar lá, é um perrengue danado, estrada de chão, só chega com carro 4x4, mas tá sempre cheio de gente. E por quê? Porque lá é bonito. Só pra gente chegar lá e falar, que bonito. Pra chegar numa cachoeira e contemplar, sobe uma montanha, não sei quantas horas, pra quê? Pra ver o sol nascer. Um animal não vai fazer isso. Por quê? Porque ele não tem essa ferramenta que o ser humano tem. Essa capacidade de contemplar a beleza, de contemplar os mistérios da vida, de contemplar os valores, né? Um animal não vai dar uma flor, um cachorrinho não vai dar uma flor para uma cachorrinha, porque ele não tem essa capacidade de entender o mundo dos símbolos. Então, o ser humano ele tem. E isso que deveria ser explorado com a mente dele. É isso que Aristóteles vai ensinar. E de forma bem prática, é a vivência da virtude. Ele fala que a felicidade ela vai vir a partir de duas vias. Essa via da movimentação da alma em função das virtudes, né, do uso da razão, e também da contemplação dessas ideias. E essa contemplação ela só vai ser possível com a vivência, porque é como aprender a nadar. Não adianta eu ler um livro sobre natação, eu tenho que ir lá praticar para entender realmente o que é nadar. As virtudes são as mesmas coisas. Não adianta eu ler um livro sobre o amor e não amar, é muito diferente uma coisa da outra. Não adianta eu ler um livro com a descrição de uma paisagem bonita. Vai ser legal? Vai. Agora, se eu ver uma foto, vai ser melhor. E se eu ver um vídeo, vai ser melhor ainda. E se eu for lá no local, aí vai ser muito melhor. Aí eu vou conseguir contemplar muito mais. Então, Aristóteles fala que as ideias, elas também precisam dessa contemplação. E essa contemplação, ela só vai ser possível de ser feita de uma forma profunda com a vivência das ideias. Então, por isso que é importante viver as virtudes. Só que viver as virtudes é algo muito complicado. E aí ele dedica grande parte dessa obra, desse livro, para explicar o que são as virtudes. E é muito legal essa parte, porque ele vai falar que a virtude ela é um meio termo entre o excesso e a carência. Ela sempre vai ser o meio termo. E a nossa tendência, né, a nossa mente camamanas para os alunos aí da escola, vou entender o que eu estou falando, essa mente concreta, quando a gente fala assim, meio termo, o que nós pensamos? Qual é o meio termo da temperatura da água? É uma água quente ou uma água fria? Muitos de vocês iriam falar, é uma água morna. Na verdade, não.
Por quê? Porque vai depender da necessidade. O meio termo, ele tem que estar em relação com a necessidade. Então, por exemplo, se chega uma pessoa aqui que correu não sei quantos quilômetros, chega aqui na nossa escola para beber água, e eu dou uma água morna para ela, vai ser justo? Não, eu vou ter que dar para essa pessoa uma água gelada de preferência. Agora, se é uma água para a gente passar um café, por exemplo, vai ter que ser uma água fervendo. Então, o meio termo, ele não é 50%. Ele vai depender do referencial, vai depender da necessidade. Quem é pai e mãe, por exemplo, sabe disso. Às vezes, por bondade, o pai tem que ser forte, firme com o filho. E às vezes tem que ser muito carinhoso. Não é só ser mais ou menos, tem que ser firme, às vezes tem que ser mais ou menos, às vezes tem que ser carinhoso. Então vai depender. A vivência da virtude, da coragem, por exemplo. Às vezes ser corajoso é ficar calado. E às vezes é enfrentar alguma situação que está acontecendo. Às vezes é uma posição neutra, uma postura neutra. Então vai depender muito do momento. O amor é outra virtude também muito complexa. Quem é casado sabe muito bem que às vezes nós odiamos o outro. Sou casada, posso dizer isso. A gente odeia a pessoa, mas a gente continua amando. E às vezes a pessoa está apaixonada pela outra, mas não está amando. O amor, ele pode ter paixão, ele pode ter ódio, porque o amor está acima dessas coisas. As virtudes, elas estão acima dessas questões materiais e ela pode participar de todos os momentos da vida material. E por isso que nós precisamos desenvolver a razão para saber olhar para a vida e aplicar a virtude na medida certa. Às vezes vai ser 1%, às vezes vai ser 2%, às vezes vai ser 3%, às vezes vai ser 4%, às vezes vai ser 50%, às vezes vai ser 100%. Então o meio termo, essa mediana que Aristóteles vai dizer sobre a virtude é algo muito complexo, que é a própria arte de viver. É essa capacidade de aplicar a justiça, que é uma das virtudes que Aristóteles tanto fala, em todas as situações. E aí é muito complexo. Aí é por isso que é tão difícil encontrar a felicidade. E para isso a gente precisa, segundo Aristóteles, ir se desprendendo dos prazeres materiais e tendo menos necessidade dos prazeres materiais. Quanto mais prazer material você tem, mais difícil de conseguir enxergar no seu dia a dia esse meio termo, porque você vai acabar sendo muito influenciado pelos seus desejos. Você vai ser influenciado pelo seu desejo de ser famoso, vai ser influenciado pelo que você pode ganhar em troca na situação e não vai conseguir usar a razão para realmente viver a virtude de uma forma justa, viver a virtude de uma forma certeira. Então é muito bonito isso que Aristóteles fala, né? Essa capacidade de sermos flexíveis. Eu fiz uma palestra recentemente aqui no canal, depois quem quiser assistir, sobre a vida moral, segundo Sócrates, que era o que Sócrates falava, né? As pessoas rígidas, elas não são virtuosas. Quem é virtuoso é flexível. E Aristóteles deixa isso muito claro, que na verdade a virtude, ela depende da necessidade, ela não pode ser uma regra rígida. Vai depender do uso da nossa razão, de saber entender a realidade, entender o momento que está vivendo, para poder então praticar essa virtude. Então, só recapitulando, né? Para Aristóteles, todo ser humano busca o bem. Alguns buscam o bem de pedra, que é resistir. Outros buscam o bem de planta, que é só crescer e acumular. Outros de animal, que é só sentir. E outros vão buscar o bem do ser humano, que para Aristóteles é a prática da virtude. Não é só entender as coisas intelectualmente, é praticar a virtude, porque não faz sentido ter o ser humano na vida, a natureza criar o ser humano, se não for para ele fazer algo diferente do que os outros seres fazem. Então isso é muito bonito. Se vocês terminarem a palestra entendendo isso, eu já vou ficar muito feliz. E tentando praticar isso no dia a dia também, eu já vou ficar bastante feliz. E aí que é interessante, que ele vai falar muito sobre isso, né? É uma coisa que muita gente pergunta lá no nosso Instagram. Como é que eu faço para desenvolver tal virtude? Aristóteles fala que só tem um jeito, a prática. Só tem um jeito de você aprender a ser generoso, praticando a generosidade. Só tem um jeito de você aprender a ser corajoso, praticando a coragem. É na prática que nós desenvolvemos as virtudes. E isso é algo muito importante, que é algo que nós deveríamos colocar no nosso dia a dia. Aquele checklist que nós fazemos no nosso dia a dia, não fazer só o checklist de pagar a conta, de cumprir tal atividade no seu trabalho, de ligar para tal pessoa. Não, coloca lá também praticar um ato de generosidade. Porque muita gente vai perguntar, você é generoso? Aí você fala, sim, sou, porque tal dia, não sei quantos anos atrás, eu ajudei tal pessoa. E na verdade, quando você vai parar para pensar,
Talvez você não é tão generoso assim, porque faz muito tempo que você não pratica generosidade. Isso tem que ser algo que tem que ser praticado diariamente, tem que ser algo que a gente tem que ter lá no nosso checklist, no nosso cotidiano, a prática da virtude. Isso é muito legal de estudar em Nova Acrópole. Aqui na nossa escola mesmo, a gente tem um hábito de todo final de ano, a gente, na árvore de Natal, nós colocamos uma árvore aqui na recepção da escola e fazemos a árvore da virtude, que é todos os membros, eles escrevem no papelzinho qual virtude ele vai viver no ano seguinte e se compromete a viver essa virtude. E aí cada um coloca a sua virtude que vai viver na árvore, e aí fica a árvore das virtudes. Todos nós nos comprometemos juntos em viver uma virtude. Ao longo das nossas aulas nós falamos muito sobre isso, nós estudamos diversas obras que falam sobre isso, além de Ética Nicômaco. Então, ser virtuoso é uma questão de hábito. Não pode ser, tal dia eu fui generoso. Porque essa é a dificuldade. A dificuldade não é ser generoso um dia, é ser generoso sempre. É como limpar a casa, né? O difícil não é limpar a casa, é manter a casa limpa. É muito fácil chegar lá e limpar tudo. Agora, manter limpa que é difícil. E é isso que nós deveríamos buscar, essa constância em viver uma virtude. Viver isso todos os dias e ter um compromisso sério dessa vivência. Porque para tudo na vida é assim. Nós não vamos crescer um músculo, por exemplo, se a gente não pega peso sempre. Peguei peso uma vez no mês. Não vai crescer músculo nunca. As virtudes, elas são também uma questão de hábito, segundo Aristóteles. Você vai viver a virtude quando você pratica. Em relação a essa virtude da generosidade, por exemplo, nós podemos praticar essa virtude a todo momento. E generosidade, falando um pouquinho sobre essa virtude, não é dar o que sobra. Generosidade é gerar para dar. Então, por exemplo, é aprender algo para ajudar alguém, é às vezes ouvir uma pessoa, às vezes é segurar o ímpeto de criticar alguém, de passar uma fofoca para frente. Isso é um ato de generosidade. Então, quantas vezes durante o nosso dia nós temos a oportunidade de viver a generosidade? Muitas e muitas vezes. Não só a generosidade, como todas as virtudes. E aí que é muito legal isso também na obra de Aristóteles, que o ser humano que é virtuoso, o ser humano que busca a felicidade na virtude, ele é um ser humano verdadeiramente livre. Porque quem é que pode nos impedir de sermos virtuosos? Ninguém. A virtude é algo que ninguém pode nos impedir de ser. Pode ser o governo que for, a família que for, o país que for, a época do ano que for. Ninguém pode nos impedir de sermos virtuosos. Ninguém pode nos impedir de ser generoso, de ser amoroso, de ser bondoso, de ser disciplinado. Ninguém. Isso é algo que torna o ser humano totalmente livre para ser feliz, porque você nunca vai depender das circunstâncias. Agora, se eu fico esperando ter tal cargo, ter tal condição na minha vida, fazer tal curso, só esperando algo fora para ser feliz, eu não vou ser feliz nunca, porque às vezes a vida pode nos tirar aquilo que a gente está almejando. Quantas vezes na nossa vida, às vezes acontece alguma coisa que muda tudo. Então, isso também traz uma liberdade, que é a autarquia, que Aristóteles também falava, né? O ser humano, que ele é completamente independente e ele é completamente livre. Ele não precisa de nada externo para ser feliz. Olha que coisa bonita. Isso é incrível. Agora, na pandemia, nós vivemos muito isso, né? Nós que somos filósofos já há tantos anos praticamos a filosofia no nosso dia a dia, e veio a pandemia e a gente se viu numa situação que não podia viver uma vida externa, e muitas vezes essas virtudes mantêm a nossa sanidade, a nossa alegria, a nossa felicidade, que é a felicidade de ser um ser humano virtuoso, e continuamos ajudando as pessoas. Na verdade, aumentamos ainda mais o nosso trabalho de ajudar as pessoas, porque as pessoas estavam precisando mais. Então, a pandemia não nos impediu de viver uma vida virtuosa. Isso é muito bonito. Agora, se eu dependo das coisas externas e o mundo, por algum motivo, fecha isso, aí eu fico dependendo das circunstâncias para ser feliz. Então, além de tudo isso, você se torna um ser humano completamente livre e independente. De que a felicidade realmente vai estar dentro de você. Aí sim você vai poder dizer que a felicidade está dentro de você e que você não precisa de nada externo para ser feliz. E aí algumas pessoas podem pensar, mas que prepotência, né? Então significa que essa pessoa, esse virtuoso, então ele vai ser independente, não vai se relacionar com os outros? Não é isso. É uma questão, na verdade, o oposto, porque uma das coisas mais lindas que eu já li sobre a amizade, inclusive, foi nesse livro, que Aristóteles fala que apenas esse ser humano que vive os valores humanos, ele é capaz de ter amigos.
Se você não tem uma relação profunda consigo mesmo, as suas relações externas, elas vão ser relações de interesses materiais. Aí surge, né, aquele amigo que só é amigo de festa, só é amigo quando você está bem, só é amigo por uma circunstância local, por uma circunstância de trabalho, e não um amigo de verdade, um amigo que tem uma relação com você, que tem um vínculo com você de realmente algo mais profundo, de algo que independe das questões externas. E a amizade é algo muito raro hoje em dia, porque nós percebemos que a maioria das relações são relações de troca e não relações profundas. E aí que Aristóteles vai falar sobre a amizade filosófica, que é apenas esse ser humano que tem contato com esses valores humanos mais profundos, apenas esse vai ser capaz de ter relações profundas com outros seres humanos. Porque se ele não vive isso dentro, ele não vai saber reconhecer isso fora e também não vai buscar isso fora e nunca vai conseguir criar essas relações, esses vínculos de amizade. Então isso também é muito bonito, porque vivendo esses valores humanos, ao contrário do que muita gente pensa, você não vai se tornar menos sociável, muito pelo contrário, você vai gostar mais das pessoas. Esse é um sinal interessante de sabedoria. Se quanto mais você estuda filosofia, menos você consegue conviver com as pessoas, tem alguma coisa errada. Quanto mais você estuda filosofia, mais você deveria admirar as pessoas. Por quê? Porque cada ser humano tem uma forma única de expressar as virtudes no mundo. Então você vai conseguir ver muito mais a beleza nas pessoas à sua volta, vai conseguir se conectar muito mais com as pessoas nesse ponto mais alto, nesse ponto mais elevado. Independente da pessoa que seja, porque você vai conseguir ter essa visão. Você não vai ver só as partes ruins das pessoas, vai começar a ver também as partes boas e aprender muito com elas. Vai estar sempre aberto para aprender com o outro. Isso é um sinal de que a gente está ficando um pouquinho mais sábio, de gostar das pessoas, de gostar de estar com as pessoas e aprender com elas. E Aristóteles fala dessa amizade filosófica que vai surgir a partir do momento que você vive esses valores humanos mais profundos. E isso é muito bonito, é algo que a gente vive aqui na Nova Acrópole. Muita gente pergunta, por que vocês não têm um curso de filosofia online? Gente, não tem como, é impossível, porque tem coisas que só são possíveis de serem transmitidas presencialmente. E uma delas é esse amor, esse sentimento, esse carinho, esse vínculo que é tão importante para o nosso crescimento filosófico, para o nosso crescimento espiritual, é tão importante quanto a parte intelectual. A sabedoria, ela não é apenas intelectual, ela também tem que ter envolvimento, tem que ter sentimento. E o processo de formação filosófica também passa por isso. Aqui na Nova Acrópole não é só aula de filosofia, a pessoa vem e vai embora. Não, é tudo uma convivência, é viver dentro de um ambiente onde é possível criar esses laços, compartilhar ideias. Às vezes tem divergências, a gente tem que conversar para conseguir alinhar as diferenças, e isso faz parte de uma formação filosófica. Por isso que não tem como ter curso de filosofia online. É impossível. Durante a pandemia a gente teve aula de filosofia online e só comprovou o que a gente já sabia, que é super importante, essencial, imprescindível a convivência filosófica. Ela é muito importante para a nossa formação filosófica. Inclusive, Platão falava isso, né? Só abrindo um adendo aí, Platão, ele fala lá no Fedro, na carta, em uma carta dele, ele fala isso, que algumas coisas ele só vai ensinar para quem conviver com ele. E hoje já se sabe, né, que a parte mais importante do ensinamento platônico não ficou escrito em nenhum livro, ele passou só através da transmissão oral. Então é assim, sempre foi assim nas escolas de filosofia clássica. E nós seguimos, né, uma metodologia à maneira clássica, e por isso que a gente segue também esse entendimento de que é imprescindível o contato humano para que muita coisa seja transmitida. Então procurem a Nova Acrópole da cidade de vocês, porque vale a pena. Vocês vão ver que é diferente de estar no YouTube, né? No YouTube é legal também, é um projeto importante que nós gostamos muito, temos muito carinho, mas estar presencialmente, sentir um abraço, carinho uns dos outros, compartilhar experiências também é muito importante. Mas vamos voltar aqui para Aristóteles, né? Então, sintetizando tudo que eu falei, Aristóteles ele vai dizer então que a realização humana ela vai vir quando nós colocamos o real em prática, quando nós colocamos aquilo que é eterno, aquilo que faz parte do sagrado, da espiritualidade humana em ação. Porque esses dons, essas virtudes, são algo que faz parte da eternidade. Então é uma forma do ser humano se conectar com Deus. E a realização humana, então, viria através disso.
Cada ser da natureza se realiza cumprindo o que é próprio da sua natureza. E o que é próprio da natureza humana é a prática das virtudes, é a prática desses valores humanos, é a contemplação dessas ideias que vai ser possível a partir de uma conduta movida por princípios humanos. O nosso maior laboratório, com certeza, é a convivência. Tem vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube sobre convivência, recomendo que vocês assistam depois. Então, a convivência é a parte mais difícil, né? A convivência com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos. Esse é o maior laboratório. E a gente pode praticar inicialmente nas pequenas coisas. Então, por exemplo, quando a gente chega em casa e vê uma louça suja, e a gente fala assim, não vou lavar não, vou ficar aqui assistindo uma série aqui. O que a gente está fazendo? Colocando acima da justiça com a nossa casa o nosso conforto. Então, uma forma de praticar, por exemplo, a justiça. É justo para a louça ficar suja, dormir com a louça suja? Não, não é justo. Então, olha só, uma oportunidade que você tem de praticar a virtude da justiça. Uma coisa simples do nosso dia a dia. Quando a gente acorda de manhã e aí fica naquela dúvida, aperta a soneca ou não aperto? O que é isso? Você está colocando a preguiça, o conforto de ficar lá na cama acima das suas obrigações, acima do seu dever. Então, uma outra forma de praticar todo dia de manhã, quando a gente acorda, nós já temos uma oportunidade de praticar uma virtude. Arrumar a cama, não sair com a cama bagunçada, é outra forma também, a justiça com a cama. Aí chega no trabalho, o pessoal já começa uma conversa de fofoca, em vez de alimentar aquela conversa, mesmo você tendo aquele desejo de compartilhar, né, que a gente sente desejo de comentar, de compartilhar, de dar a nossa opinião, pratica a generosidade nesse momento, a bondade, falando, não vou alimentar esse pensamento ruim sobre essa pessoa. É uma forma de praticar a bondade. Aquela pessoa que você tem problema de convivência, abre seu coração para ela. Aprende a olhar ela como um ser humano, não só as partes ruins dessa pessoa. Para pensar nos seus valores humanos, entende por que ela age às vezes de uma forma que você não gosta muito. Então são formas simples que nós temos no nosso dia a dia de praticar as virtudes. Não esperem uma coisa grandiosa no dia que alguém da Nova Acrópole me chamar para dar uma aula no YouTube de graça. Não! Tem que praticar nas pequenas coisas, não vai aparecer uma coisa grandiosa se você não faz as coisas pequenas no dia a dia. Então é muito importante praticar no dia a dia. Por isso que a filosofia é prática, essas compreensões são práticas, não pode ser só uma coisa intelectual. E é no nosso dia a dia que nós podemos perceber o quão nós estamos vivendo dessas virtudes. E também, a partir dessa análise, a gente vai vendo o que pode ser melhorado, onde nós podemos ser mais virtuosos, e esse é um exercício para a vida inteira. Como eu falei para vocês, tem 12 anos que eu estudo aqui na Nova Acrópole, e tem 12 anos que eu estou nessa saga. A professora Lúcia, que vocês conhecem aqui do canal, tem mais de 30 anos nessa saga. Todo mundo aqui está nessa saga, de ser um ser humano melhor, de praticar a virtude, de aprender mais o que é o amor, o que é a bondade, o que é a justiça. Isso é um propósito na nossa vida. E a cada dia que passa, um propósito que cresce mais, um propósito que enche mais, vai preenchendo mais a nossa vida. E isso é muito importante. E segundo Aristóteles, é isso que vai trazer felicidade. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletir um pouquinho mais sobre a felicidade e principalmente a ver no dia a dia em que momentos vocês podem praticar valores humanos para testar se isso realmente traz felicidade ou não. Na verdade a gente já sabe, né? A gente sabe que os prazeres materiais são menores que os prazeres humanos. Se um amigo nosso liga pra gente de madrugada pedindo uma ajuda, a gente vai, mesmo sendo desconfortável pro corpo, às vezes perde uma noite de sono, nós vamos. Por quê? Pelo bem do nosso amigo, a gente não fica feliz. Então os bens materiais, eles são legais, às vezes dá pra gente viver, mas às vezes não, às vezes nós vamos ter que sacrificá-los em função de um valor humano. E não é problema, na verdade vai gerar felicidade também, porque a felicidade depende desses valores humanos. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre isso e a estimulá-los a praticarem mais virtudes. Porque isso é muito importante, muito necessário no momento histórico que a gente está vivendo. Nós vivemos um momento histórico em que as pessoas precisam muito disso. É um trabalho social que nós devemos fazer pelas pessoas à nossa volta. E esse é o trabalho social que a Nova Acrópole faz, de ensinar as pessoas a refletirem mais sobre a vida e a entenderem mais um pouquinho sobre o que é o ser humano, para poder, no lugar onde está, ser uma luz no meio da escuridão, ser um ponto de luz, um ponto de virtudes, um ponto de ser um ser humano realmente integral. Então espero que eu tenha ajudado.
Espero estar de volta. Demorei, né, para fazer outro vídeo de Sócrates faz tempo, o pessoal estava me cobrando outro vídeo, mas eu gostei de estar aqui com vocês novamente. Espero me vê-los em breve. Um beijo e até a próxima.